Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor possa estar com cada um de nós aqui nessa noite. Mais uma noite de quarta, de louvor, adoração ao nome do nosso Deus. Gostaria de convidar a todos agora para que juntos possamos cantar o hino do nosso inário adventista. Quero ter Jesus comigo, número 184. Quero ter Jesus comigo, quero a sós com Ele andar. Quero ver seu lindo rosto, em seus braços descansar, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, frágil sou em minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Não ando só, o hino 202 do nosso inário, que fala que nunca estaremos sozinhos se confiarmos em nosso Deus, que Ele vai estar sempre conosco e vai nos auxiliar nos momentos bons e ruins. Não ando só, 202. Vamos nos colocar de pé para cantar esse louvor. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fluem em seu amor. Não ando só, Jesus
Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar. Seguro vou, pois Cristo está comigo, e os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Vamos nos colocar em postura de oração para falarmos com Deus? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, para podermos louvar, glorificar o Teu santo nome e para podermos estar mais próximos de Ti. Te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco e guie cada momento dessa programação, os momentos que se seguirão. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um homem disse a seu amigo que estava guardando moedas soltas, mas não sabia o que fazer com elas. Embora ele tivesse muitas, o valor combinado delas não era suficiente para comprar algo significativo. Seu amigo sugeriu que ele as desse aos filhos. Eu tentei, mas eles não as querem, respondeu ele. Por fim, o amigo sugeriu que ele as doasse à igreja. Eles aceitam qualquer quantia, acrescentou. Embora não estivesse acostumado a doar, ele achou que havia encontrado um lugar útil para suas moedas. Alguns dias depois, ele recebeu uma carta da tesouraria da igreja. Dentro dela, havia um recibo com um versículo bíblico impresso na parte inferior. O mesmo versículo enviado a todos os doadores. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será posta no vosso regaço. Pois com a mesma medida que vocês usarem, ela será medida de volta para vocês. Ao colocar o recibo em sua mesa, ele parou para refletir. Será que ele estava tratando o dono do universo como um mendigo? Em vez de dar a Deus apenas o que não podemos usar, Salomão nos incentiva a devolver a ele com gratidão e regularidade, seguindo qualquer renda ou aumento. Salomão escreve: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ao devolvermos o dízimo e as ofertas de pacto, vamos dar a Deus o nosso melhor, assim como Ele nos deu o seu. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Boa noite, igreja. Hoje, além de ser um dia especial, estar aqui na casa do nosso Deus para adorar o teu santo nome, também hoje o nosso culto é dedicado às famílias da igreja. E essa semana a nossa igreja está orando pela família da Cleidiane e do seu esposo Jonas, junto com seus filhos. Peço que vocês sempre coloquem essa família no altar do Senhor quando você estiver a sós com Deus. E Salmo 127, verso 1, disse: se não for o Senhor o construtor da sua casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não fazer parte do seu lar, será inútil, de fato, de viver nessa terra. E aqui esse é o momento que nós temos que convidar os irmãos, aqueles que trouxeram não só o seu dízimo, mas também suas ofertas, para poder colocar aqui na urna.
Mas se você tem algum pedido também, ou algum agradecimento, seja no papelzinho, pode colocar aqui também. E também nós vamos fazer uma oração especial, não só pela família da Cleidiane, mas também eu quero colocar a família de vocês diante do nosso Deus. E aqueles que vierem aqui à frente, eu vou dar oportunidade para uma ou duas pessoas que queiram fazer algum pedido especial. Eu sei que muitos têm aí vários pedidos guardados dentro do nosso coração, mas se você sentir a vontade de querer expressar de uma forma pública, esse é o momento também. Todos os irmãos podem vir, se você trouxe aqui a sua oferta, ou seu dízimo, ou também algum pedido, pode colocar aqui. E aqueles que puderem vir aqui à frente para a gente juntos fazer uma oração, ou aqueles que têm o desejo de fazer algum pedido especial, vou dar a oportunidade para uma, ou quem sabe duas pessoas, porque o culto de quarta-feira, ele é caracterizado pelo culto de oração. Então nós temos esse costume de sempre dar oportunidade para alguns irmãos poder expressar. Pode vir, irmã. Boa noite, irmãos. Acho que todo mundo sabe, né, o pedido que eu vou fazer pelo meu irmão, João, né, que ele está com câncer na bexiga e já está em um grau bem elevado, que vocês orem por ele. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Então vamos orar pelo João, que está, né, com essa enfermidade, né? Mais alguém? Eu quero agradecer ao meu Deus, porque até aqui Ele tem cuidado de mim e da minha família. E o meu pedido nessa noite que ora pela minha mãezinha. O nome dela é Maria Rosa. Ela tem um tumor de 7 centímetros no estômago cancerível, tem metástase no pulmão, tumor no ovário. Então, minha mãe é assim, ela é um milagre de Deus. E hoje ela me ligou falando que não estava bem, que estava sentindo muitas dores e que eu chegasse aqui na igreja e pedisse oração por ela. Então, que meus irmãos orem pela minha mãezinha, tá? E orar também por Milena, que ela pede para que Deus resolva a causa dela. Então vamos orar pela Maria Rosa, Milena e pelo João, né? Aqueles que puderem, vamos colocar de joelho diante do nosso Deus. Grandioso Deus, queremos te agradecer por mais uma vez estar aqui na tua casa. Como é bom estar aqui para louvar e adorar o teu santo nome. Esse é o momento, Pai, que nós temos aqui na tua casa, onde nós colocamos em tuas mãos os pedidos que foram falados aqui e também que estão guardados dentro do nosso coração. Queremos neste momento colocar a família da Cleidiane, também do Jonas, os seus filhos. Vem abençoar esse lar com o teu Santo Espírito, dando sabedoria para que eles possam também cada dia crescer nos teus caminhos. Abençoe também o pedido que foi feito aqui do João, que está com essa enfermidade. Nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, mas queremos que o Senhor faça a tua vontade. Também esteja com a Maria Rosa e também com a Milena, confortando o coração delas também, dando a esperança com as tuas promessas. Esteja também, Pai, com os pedidos e com todas as famílias que estão aqui presentes, especialmente a família pastoral. Que o Senhor esteja com o nosso pastor, junto com a sua esposa e suas filhas, abençoando com o teu Santo Espírito. Nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Nós do Sintonia Quarteto estamos muito felizes de estarmos nessa quarta aqui para juntos com os irmãos adorar o nosso Deus. Nós iremos cantar louvores ao nome do nosso Deus e que os irmãos possam se deleitar também com as mensagens. Que Deus seja louvado. Senhor, sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios,
e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, ela tem ouvida, não esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és, é a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor, reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos que ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade e os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és, é a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor, reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Essa próxima música, ela fala da decisão que nós temos que fazer a cada dia de se entregar ao nosso Deus. E uma coisa que nós nunca devemos fazer é resistir ao chamado dele para fazer parte dessa família e das mansões celestiais quando o filho dele retornar. Não resista.
você recomeçar e buscar de coração o Senhor, se apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas orando e clamando por perdão. Não importa o passado, não importa o pecador, Deus te aceita se você permite. Se o Espírito falar, deixe a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos pra sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, esse é o seu momento, não o deixe escapar. Não demore, venha a Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Amém. Agradecer aí pelo lindo louvor do quarteto. Deus seja louvado. Queridos,
Eu estou com um livro aqui chamado A Família em Meio à Tormenta. Esse livro eu ganhei no dia do meu casamento. Quem me presenteou foi o pastor Daione. E eu comecei a ler ele na lua de mel mesmo, e depois eu terminei. E é um livro que, na época, chamou muito a minha atenção. O autor Russell Moore, ele é um teólogo, pastor, cristão, bem conhecido. Hoje ele é presidente da revista Cristianismo Hoje, né, Christian Today. E ele é um grande palestrante defendendo a visão, né, bíblica em relação à família. E é um livro muito gostoso de ler, de uma forma bem simples. É um livro que fala que ele mostra de uma forma simples que as famílias, elas têm seus problemas, passam por tempestade, mas é onde Deus mais gosta de atuar, né? Onde Deus realmente gosta de acalmar as tempestades. Então, esse é um livro que me chamou muita atenção, e durante esse ano, né, pelo menos uma vez no mês, no culto de quarto da família, a gente vai estar, os sermões que nós vamos estar falando vai ser através desse livro. E hoje eu quero presenteá-lo, quero dar de presente para alguma família aqui. As meninas pegaram o nome de vocês ali, eu quero chamar a minha esposa. Nós vamos fazer aqui um sorteio bem simples, para a gente poder sortear e dar esse presente, que você possa ler junto com o seu esposo, com o seu pai, não sei quem vai ganhar, mas que leia junto com a sua família. Vamos ver aqui quem vai ser. Prontos. Veio para mim. Hermínia. Cadê a irmã Hermínia? Parabéns. Vem cá, irmã, entrega para ela. Que Deus abençoe e faz o bom proveito dessa literatura, que da mesma forma que mudou minha visão em relação a como Deus trabalha com as famílias, posso também trabalhar com a sua família. Que Deus abençoe, tá? Eu não vou prometer, mas a ideia é que toda vez que tem a quarta da família, a gente quer presenteá-lo com algum livro. Pode ser o mesmo, né? Tem outro livro que a gente comprou lá em casa também, que é muito bom, falando o papel do marido, da esposa. Eu estou terminando de ler ele, é muito bacana. E aí a gente comprou 2 para dar também de presente. Então, no próximo mês, no culto da família, esteja presente para você ser, quem sabe, né? Queridos, vamos abrir a Bíblia, o livro de Salmos 107, no verso 28. Salmos capítulo 107, verso 28 e 29. Então, o título do sermão dessa noite é A Família em Meio às Tormentas. Aqui o salmista disse: em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele nos livrou dos seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Vou ler novamente aqui, Salmo 107, verso 28 e 29. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Todos nós temos o desejo de ter uma família feliz. Quando você começa a constituir uma família, como esposo ou como esposa, marido e mulher, o seu desejo é que o seu lar, o seu casamento e futuramente junto com seus, quando Deus te der um filho, é que você tenha uma família feliz. Esse é o desejo de todo ser humano, viver um lar feliz, um lar que reina paz, um lar que reina amor, respeito. Quem não quer viver num ambiente, né? Porém, na verdade, todas as famílias, queridos, enfrentam tempestade na vida. Toda família enfrenta dificuldade na vida. Algumas enfrentam, às vezes, palavras duras. Talvez eu estou falando essa noite para alguém que está num ambiente familiar onde as palavras todos os dias machucam mais, quem sabe, de uma agressão física. Quem sabe estou falando nessa noite pessoas que estão vivendo numa crise de casamento, na beira de um divórcio. Talvez estou falando para alguém dessa noite que já perdeu toda a esperança, que a palavra divórcio está sendo mais falada na sua casa neste momento.
Quem sabe eu estou falando nessa noite para alguma família que estão vendo seus filhos se afastando, não só da igreja, mas também nos caminhos. Não só da igreja, mas também do lar. Às vezes estou falando nessa noite para uma família que os filhos estão querendo sair de casa porque não está mais aguentando, quem sabe, morar com o pai, com a mãe. Talvez eu estou falando nessa noite para alguém que está vendo a dor, está vivendo uma dor que ninguém vê, só Deus vê. A grande verdade, queridos, é que as famílias podem ser um lugar de maior alegria, mas também pode ser um lugar de maior tristeza. Queridos, a pergunta não é se a tempestade vai chegar. A grande pergunta é o que acontece com a nossa família quando a tempestade chegar. Essa é a pergunta que nós vamos estar refletindo essa noite. O que acontece com a nossa família quando a tempestade vier? E Jesus, ele contou uma pequena história lá em Mateus capítulo 7. E lá Jesus disse que a chuva cai, o vento sopra e as águas batem. Ou seja, ele está dizendo que a casa ela pode ser construída tanto na rocha, como também a casa ela pode ser construída também na areia. A grande questão aqui, querido, é o seguinte: ser cristão, ele não impede problemas familiares. Muitos pensam que o fato de eu fazer o culto familiar todos os dias, o fato da minha família ser cristão, eu não vou ter problemas. Pelo contrário, queridos, ser cristão, ser uma família cristã não impede problemas familiares. Ter Deus não significa ausência de crise. Muitas vezes Deus permite algumas crises no nosso lar para moldar, quem sabe, o nosso caráter, para salvar a sua casa. Muitas vezes as crises, as dificuldades, as tempestades que chegam na sua casa, às vezes Deus permite para que você e sua família possam de fato buscar e adorar o nome de Deus. Porque às vezes se não tivesse essas tempestades que você está passando, talvez você não estaria aqui nessa noite, ou talvez você não estava clamando o nome de Deus como você tem clamado todos os dias. A diferença, querido, não é a tempestade. A diferença é aonde é o fundamento da sua casa. Aonde você vai colocar a sua casa? É na rocha ou na areia? E tem famílias aqui hoje, querido, que estão sendo sacudidas. Quem sabe por algumas discussões constantes. Essa semana mesmo, conversando com uma mãe, e ela, junto com o pastor nosso da escola, e ela chorando constantemente, porque ela disse que tem mais de meses que ela não sabe o que é sentir paz na sua casa, pelo fato do marido, com palavras que machucam o coração. Quem sabe eu estou falando essa noite também, pessoas que estão vivendo no lar, onde está tendo falta de diálogo, comunicação. A pior coisa, querido, é você estar num ambiente onde ninguém quer escutar você, onde ninguém quer ouvir você e nem onde você pode falar. Quem sabe nessa noite eu estou falando para uma família que está vivendo no lar, que está tendo uma frieza emocional, seja com marido, esposo, ou seja pai e filhos. Mas deixa eu te dizer, isso não significa que Deus abandonou sua casa. Significa que a tempestade chegou. E Salmo 107, verso 25, e o verso 27 diz o seguinte: pois ele falou, provou um vendaval que levantou as ondas, subiam aos céus, desciam aos abismos. Diante da tamanha situação, perderam a coragem, cabaleavam e tateavam com os bêbados. Toda a sua habilidade foi inútil. Querido, o texto está dizendo o seguinte: que as pessoas que subiam ao céu, desciam às profundezas e ficavam sem saber o que fazer. O que está dizendo esse texto? Esse texto está dizendo que as tempestades, elas têm efeitos. Creio que todo mundo que já viu uma tempestade, ou quem sabe até estava. As tempestades, elas têm seus efeitos.
ela tira de nós a sensação do controle. A tempestade, você não consegue controlar as ventanias que às vezes batem nas árvores, nas casas, na nossa família, queridos. Às vezes a gente não consegue controlar nosso cônjuge. Às vezes a gente não consegue controlar nosso casamento. Talvez a gente não consegue controlar nosso filho. Quantos pais que a gente lida ali na escola que não sabe mais como lidar com o seu filho. Talvez você não consegue mais controlar tudo que está dentro da sua casa, porque essa tempestade, de fato, a gente não consegue controlá-lo. A crise, ela não vem só para nos derrubar. Ela vem para nos mostrar que nós precisamos de Deus. Eu já falei uma vez aqui, claro que a gente não gosta de viver nos momentos de crise, mas eu quero que vocês me entendam. Um dos momentos mais felizes do meu casamento foi quando nós passamos por um momento de crise, seja financeiro, seja alguma coisa, porque é onde eu e minha esposa, de fato, juntos, estávamos buscando ao nosso Deus. Então, de fato, as crises, ela não vem só para nos derrubar, mas ela vem mostrar que nós precisamos de um Deus. E os desertos que você e sua família às vezes está atravessando, queridos, a maior escola para mudar o seu caráter, a maior e melhor escola para fortalecer a sua fé é no deserto. São nas crises, são nas tempestades. É ali que você aprende de fato viver. É ali que você aprende de fato viver confiando em Deus. E sabe, queridos, em Gálatas capítulo 3, verso 13, Paulo diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou a maldição em nosso lugar. E aqui Paulo diz assim, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, que dentro da família saem palavras que nos ferem. Dentro da família, às vezes, saem palavras que não só nos ferem, mas que sangram, que machucam. Dentro da nossa família aparecem traumas infantis, traumas no relacionamento. Quantos traumas que existem dentro de nossas casas, dentro do ambiente familiar. Dentro da nossa família surgem rejeições também. Na escola também eu conheço alguns garotos ali que são rejeitados pelo pai, pela mãe. Essa semana eu conversando com um aluno, não vou preservar aqui a série dele também. Queridos, o seu pai o bateu de uma forma tão violenta, e que o pai dele deixou ele na pista, na BR, e ele teve que andar 17 quilômetros para chegar em Barreiras. Olha só a situação. E ele falando assim: diretor, eu não quero mais viver, porque eu sou rejeitado pela família. Queridos, às vezes estou falando para alguém aqui nessa noite que está sendo rejeitado dentro do lar. A família, ela expõe quem nós realmente somos. Essa é a verdade. Ela revela a nossa fraqueza, o nosso ego e as nossas dores. Mas o texto que nós lemos em Gálatas capítulo 3, verso 13, aqui diz que ela mostra que a cruz, aqui que entra a cruz. Na cruz Deus vê o nosso pior, queridos. É na cruz que ainda assim Deus oferece o seu Filho amado para restaurar a sua família. Sabe, da mesma forma que a família revela a nossa fraqueza, nossas dores, mas é aqui que entra a cruz. É onde Deus vê o nosso pior e ainda assim nos oferece o seu melhor. Talvez a sua família tenha se machucado, mas Jesus não veio para condenar você, queridos. Jesus veio para restaurar a sua vida. Jesus veio para restaurar o seu casamento. Jesus veio para restaurar a sua relação de pai e filho.
Esse foi o maior objetivo de Jesus. Ele não veio para condenar você. Ele veio para restaurar a sua vida. E aqui em Mateus capítulo 4, verso 38 e 39, você conhece essa história, eu vou ler aqui rapidinho. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre os travesseiros. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-te. O vento se acalmou e fez a completa bonança. Sabe, queridos, os discípulos estavam desesperados e disseram aqui: Mestre, não te importa que nós vamos morrer? Nisso não te importa? Essa é a mesma pergunta que muita gente faz hoje também. Deus, o Senhor não está olhando a minha casa? O Senhor não está olhando a minha família? O Senhor não está vendo o que eu estou passando aqui dentro do lar? Muitas vezes nós clamamos e questionamos a Deus por isso. Deus, você não está vendo o meu sofrimento? Você não está vendo o meu choro todos os dias aqui no quarto? Que só o Senhor está, ninguém está vendo, somente o Senhor. O Senhor não importa talvez com o meu casamento. O Senhor não importa talvez com a minha relação com meu pai, ou com a minha mãe, ou com o meu filho. Queridos, e parece que Jesus está dormindo ainda. A sensação que nós temos das crises que nós estamos vivendo é que Jesus ainda está dormindo. Mas deixa eu dizer para você, Jesus, ele se levanta e ele diz nessa noite: acalma-te, fique tranquilo. Sabe, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus, querido, como diz uma canção bem conhecida, é a linguagem do amor. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando para salvar a sua vida e a sua família. Agora Mateus capítulo 14, verso 30. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Veja que Pedro, ele começou a afundar. É interessante que aqui você vê Pedro começou a afundar, não porque o mar era forte, mas porque o medo foi maior que a sua fé. Queridos, tem famílias aqui nessa noite que está afundando não por causa do problema, mas por causa do desespero, da ansiedade e por falta de fé. Nós, às vezes, nos afundamos, não por causa das tempestades, das dificuldades, mas por falta de fé no Criador, por falta de fé daquele que é o único que é capaz de restaurar a sua família, o seu casamento, a sua relação de pai com filhos. E queridos, a casa na rocha não é uma casa sem problema. A casa que permanece apesar do problema. A rocha, ela não é o dinheiro. A rocha que a Bíblia fala aqui não é estrutura, não é aparência, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. E uma família sem Cristo pode até permanecer firme, mas ela não resiste às grandes tempestades. Uma família sem Deus pode até parecer que é feliz e está forte, mas a primeira tempestade que vem, ela não resiste. Agora, quando você tem ali Deus como centro da sua casa, como diz a canção, pode cair o mundo, que você e a sua família vai estar em paz. Vai estar em paz. E Jesus, Ele não prometeu, queridos, que no momento que você entregar o seu coração a Ele, no momento que você entregar a sua família a Ele, Ele não prometeu que a sua vida, a sua família estará vivendo uma vida de paz, não. Ele disse que você teria aflições nesse mundo. Jesus, Ele mostrou que nós iríamos passar por várias tempestades, mas a sua promessa é que Ele falou que estaria do lado, Ele não ia te abandonar nunca. Então, se você está passando por algum problema na sua vida familiar, eu quero que você saia nessa noite com a certeza que Jesus está ao seu lado.
E Ele não está dormindo. Ele está apenas moldando o seu caráter. Ele está apenas moldando a sua família. E no tempo dele, você verá as bênçãos, queridos. Talvez hoje existe família aqui que está cansado de lutar. Quantas famílias estão cansadas de acreditar nas promessas? Essa mãe mesmo que eu conversei essa semana, ela disse: diretor, não aguento mais. Nós já fizemos várias terapias de casais. Nós já chamamos, ela frequentou outra denominação, os pastores já foram lá em casa, não tem mais esperança. Essa mãe já estava cansado de lutar o seu casamento. O aluno que eu conversei essa semana, ele falou assim: diretor, estou cansado com o meu relacionamento com meu pai. Talvez estou falando para alguém nessa noite que está cansado de lutar pela família. Cansado mesmo, literalmente. Quem sabe já até perdeu a esperança. Talvez estou falando nessa noite para alguém que está ferido. Quem sabe por uma traição, por uma mentira. Está ferido, quem sabe, por jeito que o seu filho te ofendeu, ou da forma que você também ofendeu o seu filho. Quem sabe nessa noite estou falando para alguma família que está confuso, sem saber o que fazer, para onde ir. Quem sabe estou falando para uma família aqui que está quase desistindo da vida. Talvez estou falando para alguém aqui, quem sabe um pai de família, que está pensando até tirar a sua própria vida. Salmos termina dizendo: clame ao Senhor, clame ao Senhor. E Salmo termina dizendo: e Ele acalmou a tempestade. Queridos, clame ao Senhor. Só Deus pode reescrever a história da sua família. Eu não sei qual foi o momento em que você e sua família perdeu o rumo, mas o Deus que eu sirvo, Ele é capaz de voltar de novo e recomeçar tudo de novo aonde você parou. Somente Deus. Mas para isso nós temos que ter uma atitude que o salmista está nos aconselhando essa noite. Clame ao Senhor. Mas eu já estou clamando há muitos anos. Continue clamando, queridos. Continue clamando. Todos os dias. Isso muda tudo. Deus, Ele não ignora o seu clamor. Eu quero que você saia nessa noite pensando nisso. Deus, Ele não ignora o seu clamor. Deus, Ele não está ignorando a sua dor, o seu sofrimento, o seu choro. Deus, Ele não abandonou sua família, querido. Deus não abandonou sua família. Deus ainda hoje, Ele acalma as tempestades. Ele acalma as tempestades. Então, se a sua família precisa de restauração, se a sua casa está passando por alguma tempestade, e se você precisa de Jesus que entra no seu lar, eu quero convidar você que fique em pé, e que você levante e diga ao Senhor: Senhor, entra na minha casa e acalma a minha tempestade. E eu quero ler um verso, uma frase, que diz o seguinte, que está nesse livro: a tempestade pode até entrar na sua casa, mas ela não permanece onde Jesus governa. Amém? Se você crê nisso, quero convidar todos que fiquem em pé, para nós fazermos uma oração. Grandioso Deus, nessa hora nós colocamos diante de Ti as nossas famílias. O Senhor conhece cada lar aqui representado, Pai. O Senhor sabe das alegrias, mas também conhece as dores escondidas também. Pai, há tempestade que ninguém vê. Há corações feridos, quem sabe relacionamentos quebrados. Quem sabe há algumas lágrimas que foram derramadas em silêncio. Mas hoje nós clamamos, Pai, como diz a Tua palavra. Nós clamamos porque as nossas aflições, Pai, ela precisa ser acalmada pelo Senhor. Por favor, Deus, entre em cada casa aqui nessa noite, acalma os ventos, acalma as tempestades, aquieta as ondas que estão às vezes assustando o nosso lar, e restaura o nosso casamento, Pai. Aproxima os pais com os filhos,
cura as feridas, quem sabe que foram há muito tempo atingidos. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, porque nós confiamos no Senhor, que ainda acalma a tempestade. Abençoe cada família nessa noite. Nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém.